Palavra de Nosso Senhor. O texto começa dizendo: no dia seguinte, o dia da entrada foi uma segunda-feira, a semana do início da Páscoa judaica. Naquela semana que antecedia a Páscoa, o número de pessoas que passavam a estar em Jerusalém quadriplicava a sua população. Era muita gente que ia para aquela cidade, uma vez que todas as famílias deviam em algum momento ir lá fazer sua peregrinação a Jerusalém. E aí nisso eu gostaria de retomar alguns símbolos que provavelmente são conhecidos de vocês, mas que eu gostaria de ressaltar. Vamos começar pelos ramos verdes, né? O que era um ramo verde para aquela sociedade? Lembremos que as pessoas, os generais de guerra, quando voltavam de sua peregrinação, eram recebidos com ramos verdes, né? Então, essa simbologia representa a vitória. Alguém que vem de uma situação de guerra é aclamado por seu povo, por sua vitória com ramos verdes. Também os gregos tinham o hábito de entregar palmeiras verdes, ramos verdes para os seus atletas vencedores. Então há um significado de vitória, de conquista nessa simbologia dos ramos verdes. Ou mesmo vestes eram colocados sob os pés dos cavaleiros que voltavam da guerra. Aqui há uma menção à messianidade de Jesus. Ele não era só mais um, ele era o Messias enviado por Deus. O segundo elemento que eu gostaria de destacar é a do jumentinho. Já nos é tão conhecida essa sentença de que Jesus entrou montado num jumentinho que às vezes a gente nem reflete mais sobre o poder que isso teve para o povo que viu isso, né? Jesus não escolheu à toa. O texto inclusive faz referência a uma promessa feita pelo profeta Zacarias, que diz: povo de Jerusalém, não tenha medo, veja, aí vem o seu rei montado num jumentinho. Jesus cumpre essa promessa feita pelo profeta Zacarias e senta-se num jumentinho. Por mais que nós conheçamos, então, essa imagem, é importante destacar o poder simbólico que teve Jesus sentar sobre um jumentinho. Sequer os discípulos entenderam direito o que está acontecendo. Jumentinho, por que é um jumentinho? É testemunhado em outro evangelho. E as pessoas o saudavam como rei, aquele sentado sobre um jumentinho. Jumentinho é filhote, né? Jumentinho, em outro evangelho, de jumentinho, filho de jumenta. E eu queria fazer uma bate-pronto aqui com vocês. Todo mundo aqui conhece jumento, né? Conhece? Qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando você ouve jumento? Ele é um animal de carga, né? Ele é um animal trabalhador. É um animal que era inclusive muito usado pelas famílias hebreias no seu fazer cotidiano. E provavelmente ainda é assim, em muitos lugares no Nordeste. Ele foi substituído pela moto, né? Mais recentemente. E aí a gente vê, quando anda pelos interiores, muitas famílias assim, andando livremente, né? Pelos caminhos. Mas ainda assim, ele é um animal de carga conhecido por sua força, sua resiliência, obediente, né? Ele é um animal obediente. Ele cumpre o que lhe é dito, mas sim, é um animal simples, né? Muitas vezes incompreendido, né? Como bem lembrou o Jorge. Não há onipotência que um cavalo tem. O cavalo, né? Uau! Que animal mais lindo, grande, com seu pelo vistoso. O jumento tá sempre andando de cabeça baixa, olhando para o chão. Não tem um galope muito rápido, eu acho, né? Não conheço tão bem do animal, mas eu sempre vejo ele andando com seu passado lento. É um animal simples.
E pode até ser considerado feinho por algumas pessoas. Pode falar. Abusam do bom ânimo, abusam da sua disposição, né? Muito bem lembrado, Nathaniele. Então, gente querida, o povo de judeu, assim como o povo do Nordeste, conhece muito bem esse animal da sua lida cotidiana, pela sua resiliência, apesar do seu pequeno tamanho, da sua docilidade, mesmo diante das agressões. Quando Jesus escolhe esse animal, ele cumpre sim a promessa que tinha sido feita por Zacarias, mas também ele passa uma mensagem muito clara para quem tá vendo e que também vale para nós hoje. E aí eu convido vocês para exercitarem a imaginação de vocês. Vocês imaginem um homem adulto, 33 anos, sentado num jumentinho, num filhote. Suas pernas provavelmente quase alcançavam o chão. Pode ter parecido uma cena um tanto ridícula, né? Porque ele não estava funcionando como um transporte de Jesus. Havia uma simbologia muito clara, né? E não havia nada de triunfal nessa entrada de Jesus. Nada de glamuroso, nada da pompa que se esperava de um grande rei. Jesus andava quase caminhando por cima, sentado no jumentinho. Com isso, gente querida, Jesus está deixando bem claro que ele é um rei diferente. Um rei que é comprometido com o povo humilde em suas lutas. Ele é um rei que se preocupa com a justiça. É humilde não só no período eleitoral. Na nossa sociedade, a nossa sociedade é muito orientada pela aparência, né? A aparência das coisas, a aparência das pessoas. Há inúmeros experimentos sobre isso. Eu lembro sempre de um que circula sempre de novo na internet, de duas meninas paradas na rua. Primeiro aparece a menina negra, entre 7 e 10 anos, sozinha. E ela é ignorada. Várias pessoas passam por ela e ela continua lá. Depois é colocada uma menina branca, da mesma idade, vestindo as mesmas roupas, paradas no mesmo lugar. E várias pessoas a abordam perguntando se ela está perdida, se ela precisa de ajuda, né? Nós somos condicionados e condicionadas o tempo todo a olharmos a aparência das pessoas e a fazermos os nossos julgamentos. Para a juventude isso é muito mais forte, né? Tem o apelo da mídia ainda, que impõe uma perfeição do Instagram. As pessoas estão sempre perfeitas, vivendo vidas perfeitas e a nossa vida está longe de ser perfeita. Às vezes é doloroso olhar para a nossa vida imperfeita e ver que não tem nada daquilo, daquele glamour apresentado pelas fotos no Instagram. Também para a nossa sociedade, um rei ridiculamente sentado sobre um jumentinho é algo estranho. Será que nós reconheceríamos Jesus, o enviado de Deus, como Rei dos Reis, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se ele passasse por nós hoje? Sei que parece clichê, né? Nós reconheceríamos Jesus se ele andasse entre nós hoje? Quem já não ouviu ou perguntou isso? Ainda assim, essa reflexão é válida. Pois viva o rei do jumentinho, eu me arrisco dizer hoje. Viva o rei que serve, o rei humilde, o rei com o povo, o rei, como eu disse no início, o rei que anda com os pés sujos de poeira, de andar a pé do lado das pessoas. Um rei que é Deus, mas que também é gente.
A entrada de Jesus em Jerusalém parece bonita, é celebrada, mas no coração de Jesus, ele sabia o que ia acontecer naquela semana. Será que o coração dele estava pesado? Será que Jesus sorriu para aquelas pessoas que o aclamavam? Será que no coração ele estava aflito? Quantas vezes nós sorrimos e por dentro o coração da gente está pesado? Difícil de suportar. Jesus estava rodeado de gente. Será que ele sentiu o afeto daquelas pessoas? Ou será que ele pensava, angustiado, na traição que viria na sequência? Que ele seria abandonado? Eu não sei. Acho que por sua humanidade ele nos conhecia e conhecia aquelas pessoas bem demais. Ele sabia que nós somos pessoas fracas e ele sabia que nós iríamos fugir. Nós como povo, tá? Como humanidade, iríamos fugir e deixar ele só. Jesus aceitou isso, mas não quer dizer que tenha sido fácil. Assim como não é fácil pra gente aceitar as fraquezas e a imperfeição das pessoas com quem nós convivemos. As nossas expectativas costumam ser altas, seja sobre nós mesmos, seja para com as outras pessoas. Tantas vezes as expectativas são frustradas, quando nós encontramos com a realidade, e nós temos que lidar com isso, que a realidade é diferente muitas vezes das nossas expectativas. Lembremos que Jesus encontrou refúgio para a sua angústia na oração. Lembram? Ele subiu no Monte das Oliveiras, pediu a companhia de alguns amigos para orar. E ali ele foi entregar para Deus aquele que podia sustentá-lo, as suas maiores angústias, a sua aflição. A Deus, seu Abba, o seu paizinho. A oração pode ser um refúgio para nós também, para a nossa insegurança e dificuldade de nós lidarmos com tantas coisas que nos cercam e que dificultam a nossa vida. A vida da gente não é só de alegrias. Nós temos sofrimentos que nos oprimem. Às vezes é mais fácil sorrir. Outras, a apreensão é tão grande que parece ser difícil até de respirar. O povo que clamou Jesus na entrada chamou o quê? Hosana, Hoshiana, salva-nos. Salva-nos do Império Romano que nos explora e mata. Salva-nos do jugo de uma religiosidade que nos aprisiona no rigor da lei. Hoshiana, salva-nos. Salva-nos do egoísmo, da falta de humanidade. Mais alguém? Também hoje nós podemos dizer, né? Salva-nos de nossos líderes que também hoje exploram, mentem e nos matam com sede de corrupção e de poder. Também hoje nós podemos dizer, salva-nos de uma religiosidade que impõe suas verdades acima da diversidade, da criação perfeita de Deus. Salva-nos da nossa culpa, das pressões por perfeição que não podem ser cumpridas, de pessoas más que se aproximam de nós para nos explorar e agir com violência. Hosana, Hoshiana, salva-nos, Rei que vem sobre um jumentinho, Rei conosco, Rei Emanuel, salva-nos. Jorge, você quer ler pra gente os versículos 15 a 29 do Salmo 118?
do 25.